Olá, André Cardoso aqui falando e hoje vamos explicar para você como fazer short na Poloniex, ou seja, como operar vendido. Primeiro, operar vendido é quando você aposta que o ativo vai cair de preço, então você quer lucrar com a queda do preço do ativo, tá? E não são todas as plataformas que permitem fazer isso no mercado de cripto, tá? Então algumas só que permitem, que tem essa função, e na Poloniex eu vou explicar para você como que se faz isso. Bom, primeiro, se você está na sua conta inicial na Poloniex, se você não tem nada, abriu agora a conta na Poloniex, você tem que ter um valor lá dentro para você operar, certo? E como você faz para operar e depositar um valor na Poloniex? Bom, você vem aqui, ó, em Balance, Deposit and Withdrawals, clica aqui, e aqui vai aparecer, ó, aqui são os valores que eu tenho na minha conta, tá? Então minha conta atual da Poloniex é isso aí, são os valores que eu tenho. E aqui eu estou escondendo os valores que não tem nada. Então vou tirar aqui, ó, você pode depositar qualquer uma dessas moedas, tudo bem? Então você vai escolher, por exemplo, Bitcoin. Lá no Bitcoin, ó, BTC, Bitcoin, aqui eu já tenho um valor. E aqui, ó, do lado, Actions, Deposits and Withdrawal. Você clica em Deposits. Quando você clica em Deposit, vai aparecer a sua carteira digital, que é essa aqui, ó. É nesta carteira digital que você vai depositar o seu Bitcoin. Mas André, você não consegue depositar reais na Poloniex? Não, não consegue. Moeda fiat, não. Se você fosse americano e tivesse uma conta lá em dólar, você conseguiria até depositar em dólar, mas aqui no Brasil a gente vai depositar só criptomoeda, tudo bem? Então aqui é a sua carteira, você também pode mostrar o QR Code da sua carteira, tá? Aqui, ó, QR Code, esconde, e aí você vai selecionar essa carteira e vai depositar as suas criptomoedas, tudo bem? Ok, depois que você já tiver a sua criptomoeda, o próximo passo é você vai em Transfer Balance. Por que, André? Vou te explicar. Porque para você operar vendido, você não consegue operar na Exchange, que é o normal, né, que é o tradicional da plataforma, que é você comprar e vender num preço acima. Então, para você operar vendido, você tem que operar no Margin Trade. E esse teu depósito que você acabou de fazer, ele tem que estar no Margin Trade, tá? Então aqui é fácil, você coloca uma quantidade qualquer, ó. Vou escolher aqui, ó, Litecoin que eu tenho, da Exchange para o Margin, ó, From Exchange Account to Margin. E aí você clica em Transfer. Ok, ele já vai direto, tá? Então, agora eu tenho esse pequeno valor aqui, ó, 0,09 no margem e tenho 4,11 de LTC, tudo bem? Aqui no margem também. Agora no margem eu posso fazer o short, posso operar vendido. Então depois que você fez isso, você vai lá no margem, clique em Margin Trade, e aí eu vou explicar para você como é que funciona. Bom, na Poloniex não são todas as moedas que você pode operar vendido, tá? São só algumas. Aqui no caso está mostrando a Dogecoin Margin Trade. André, nesse Margin Trade você só opera vendido? Não. Aqui você faz o long ou short. Você opera para cima, né, comprado ou vendido. Aqui o vídeo é um tutorial explicando como operar vendido, tá? E como é que funciona? Bom, o Margin Trade ele é vinculado ao lending, que é um empréstimo, que é como se fosse uma renda fixa que você pode fazer aqui na plataforma. Você deixa seus bitcoins no lending e ele está rendendo um percentual X todos os dias, conforme você for contratando lá no lending. Isso aqui a gente vai mostrar em um próximo vídeo como é que funciona, tá bom? No Margin Trade, geralmente, as operações são alavancadas, ou seja, se você tem um Bitcoin e a alavancagem é de 5 vezes, você vai operar como se tivesse 5 Bitcoins, tá? No caso da Poloniex, essa alavancagem, ó, leverage, é 2,5 vezes. Então, se você tem um Bitcoin, é como se fosse 2,5 Bitcoins que você vai operar, se você operar com o valor inteiro, tá? E aí, neste caso aqui, ó, o mercado é só BTC, ou seja, são só pares de moedas com vínculo em BTC. Você não pode operar, por exemplo, em Tether, né, em USDT, no caso. Aqui é só Doge BTC, Ethereum BTC, Ripple BTC, por aí vai, tá legal? Então a gente vai escolher aqui qualquer uma dessas moedas, vamos supor, eu estou na Doge, eu posso até operar na Doge mesmo, tá? E eu quero
falar que a Doge vai cair de preço, tudo bem? Ó, hoje ela está num preço de 65 satoshis, tá? E eu quero apostar que ela vai cair de preço. Então eu já estou no mercado da Doge. Se eu quisesse outro, eu clicava aqui e apareceu outro gráfico, tudo bem? E aí lá embaixo, o que você faz? Bom, você vai vender. Mas André, como é que eu vou vender Doge se eu não tenho Doge? Exatamente. Operar vendido, você está operando com um ativo que você não tem. E por isso que entra o lending, tá? Por isso que entra o empréstimo. É como se você estivesse pegando emprestado com alguém essa Doge, você vende num preço mais caro e depois que ela subir, você recompra num preço mais barato. Entendeu? Então, por exemplo, ó, eu vou vender a 0,65 e vou tentar comprar a 0,64. E isso aí vai me gerar um lucro, se eu acertar essa operação, tá? Então, como é que eu faço? Bom, ó, aqui no caso está 65, aqui no caso está 64. Se você ver lá no book, né, no livro de ofertas, você consegue comprar a 65 e consegue vender a 64. Então tem um spread aí de 1 satoshi, tudo bem? Eu vou tentar, eu posso até vender a 64, mas eu vou tentar vender a 65, tá? Ó, vou vender a 65, que é a ordem que já está aqui em cima, tá? Vou vender a 65. Quantidade. Essa quantidade aqui é o seguinte. Essa quantidade é a quantidade do seu valor inteiro em Bitcoin que você tem para o margem. Tudo bem? Então, qual que é o valor que você tem no margem para operar? Bom, o valor que você tem no margem para operar é esse aqui, ó. 0.11. 0.11 bitcoins, tá? Esse valor, ele vai ser multiplicado por 2.5 na alavancagem se eu usar ele inteiro. Então, a 0,65, a quantidade, se eu clicar na quantidade total, clico aqui na Doge, ó. Loan rate é a taxa que você vai pagar pelo empréstimo, tá? 2%, você pode alterar isso aqui, eu posso colocar, sei lá, 1% que eu quero pagar só. Tudo bem? E aqui é o total da minha operação. Então esse valor significa esse valor aqui de margem, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar no Margin Sell. Margin Sell. Ó, Margin Order Place, então, ou seja, eu coloquei a minha ordem de venda lá. Aqui embaixo, ó, Sell, preço 0.65 bitcoins, quantidade tem 180 mil Doges aqui, que representa um total de 0.117 bitcoins, tudo bem? Tem a taxa e eu posso cancelar minha ordem em qualquer momento, tá? Perdão, primeiro eu tenho que vender a Doge. Então, eu vou cancelar porque eu não vendi ainda. Cancelar. Bom, como eu quero mostrar essa operação para você, eu poderia colocar aqui o 65, tá? Mas se eu colocar o 65, ele vai ficar preso aqui no book e vocês não vão ver que a operação já começou. Então eu vou colocar aqui o 64. 64. Tudo bem? E, ó, quantidade total, 64. Esse valor aqui em Bitcoin, Margin Sell. Quando eu clicar em Margin Sell, ó, vendi direto, vendi a mercado, ó, sold. Vendi essa quantidade aqui, ok. Beleza. Então já vendi. E agora eu quero recomprar a 63. Tá? Recomprar. Vou colocar a taxa de 1% e o valor total. Olha só para você entender. Então eu vou recomprar a 63. Eu fui lá embaixo, entrei aqui em My Trades, tá? E essa última operação aqui que eu vendi, a 64, eu vendi 180.463 Doges. Quando eu recomprar, essa posição é 182.961 Doges, então é mais, entendeu? Eu vou ter mais Doges do que eu vendi. E essa diferença que gera o meu lucro. E aí eu clico em Margin Buy. Ok? Pronto, ordem colocada. Beleza. E aí eu tenho uma ordem lá de 0,63 que está no meio disso aqui, ó, nesse 0,63 aqui, na segunda fila, nessa quantidade toda, porque tem muita gente colocando ordem nessa posição. E aí, se o preço cair, eu vou ter o meu lucro. Se o preço cair, eu vou ter o meu lucro. Quando chegar a 0,63
e a minha compra acontecer, eu vou ter o meu lucro e vou ter o meu percentual de lucro. Então isso é operar vendido, tá bom? É assim que se opera. Como eu escolhi a Doge, e a Doge já é uma moeda com valor muito baixo, essa operação não vai acontecer agora, então o volume não está tão alto para acontecer agora. Pode ser até que ela baixe para 63, 64, aqui ela chegou a 62 há 8 horas atrás, entendeu? Então ela chegou a 62, pode ser que ela chegue e veja o lucro. A gente não vai ver o lucro neste momento, mas operar vendido é exatamente isso. Primeiro você vende o valor que você não tem, tá? Um ativo que você não tem. Então eu poderia pegar isso aqui, ó, Facton, poderia vender a Facton nesse preço aqui, ó, 72.899, e depois poderia colocar uma ordem para recomprar a 70.899, entendeu? E aí, quando executasse essa ordem, se eu acertar a análise e se ele realmente descer, quando executar a ordem, eu fecho a minha operação com lucro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve em nosso canal do YouTube, no Bitcoin, nosso canal de notícias que está mudando muito, está trazendo muita coisa legal, muito conteúdo. E um grande abraço e muito sucesso para você.